Amém. Essa semana eu estava fazendo meu devocional e aí eu li esse texto e falou muito ao meu coração. A gente vive hoje num mundo, numa geração que a oferta de pecado, a oferta de sexo, a oferta de depravação, a oferta de coisas ilícitas, a oferta de coisas que tentam a galera é gigantesca, é muito grande. E eu fiquei pensando, o que a palavra tem para a gente? Como que a palavra pode ensinar a gente sobre isso? Como que a gente vai se comportar diante de todas essas dificuldades, de todas essas tentações? Uma vez, estava conversando com um brother, um jovem, assim, cara, muito engraçado, ele veio assim, muito espontâneo, e querendo viver a vida diante de Deus mesmo, querendo acertar o coração dele, ele falou assim, cara, é sério, eu quero muito, mas eu gosto muito de mulher. Ele abriu o coração dele, eu falei, cara, eu também, graças a Deus por isso. E ele falando, mas como é que eu faço? Calma. O que a palavra tem para ensinar para a gente? Todo mundo aqui deve ter uma fraqueza, todo mundo aqui deve ter alguma dificuldade na vida, em alguma área, de alguma forma. E talvez, por a gente já saber da nossa condição pecaminosa, a forma como a gente nasce diante de Deus, a palavra já ensina para a gente que a gente nasce pecador, inimigo de Deus, distante dEle. A gente até entende, cara, eu sei da minha dificuldade diante dEle, eu sei que de fato eu tenho já uma inclinação natural para o pecado. Mas e Jesus? Porque a Bíblia fala que Jesus foi tentado num determinado momento. Será que a tentação que Jesus sofreu é a mesma que eu e você sofremos? Como que funciona isso? Como é que era essa tentação? E eu queria ler esse texto com você. Jesus, ele passou 40 dias no deserto, ficou em jejum, ficou diante do Pai mesmo, nesse tempo todo, e a palavra vai dizer que ele foi tentado por Satanás. O texto está em Lucas, capítulo 4, a partir do primeiro verso. Vamos ler junto? O texto diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Esse texto que a gente acabou de ler é muito impressionante para mim. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Havia a possibilidade, sim, dele cair aqui. Isso é sério, havia a possibilidade. Assim como Adão e Eva, lá no início da criação, também tiveram essa oportunidade, mas eles caíram diante de Deus. A grande diferença de Jesus, para mim e para você, é que Jesus aqui não tinha a inclinação natural que eu e você temos para o pecado. Porque Jesus era totalmente humano, mas era totalmente Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha duas naturezas existindo dentro dele ao mesmo tempo. Ele podia ser tentado, mas ele venceu essa tentação, e aleluia por isso. A gente precisa ser muito grato ao nosso Salvador, porque ele venceu essa tentação. Algumas pessoas talvez leiam esse texto e tenham essa curiosidade de entender, de saber por que Jesus foi tentado, por que isso aconteceu com ele. Se a gente olhar para o texto, a gente vai ver que é o Espírito Santo mesmo quem conduz Jesus a isso. Isso é impressionante. É o Espírito, que também é Deus, que conduz o Filho para esse momento. A gente precisa saber que a tentação,
Não é um fato aleatório, não é um fato isolado que acontece na vida de Jesus, como se fosse do nada, alguma coisa que de repente aconteceu sem ele estar esperando. Quando a gente analisa todo o contexto, a gente vai ver que a tentação ocorre exatamente depois do batismo de Jesus feito por João Batista e logo depois do Pai declarar que ele era o Filho amado. Essa ordem tem um significado muito especial. A gente precisa aprender o que está acontecendo aqui. Primeiro, foi necessário que Jesus fosse batizado, e a palavra vai dizer que esse era um batismo de arrependimento de pecado. Jesus não tinha cometido nenhum pecado, mas aqui o próprio Jesus vai dizer que ele precisava ser batizado por João, porque ele está nesse momento no estado de humilhação. Ele se tornou homem por mim e por você. Esse é o conceito mais profundo da ideia de que Jesus se esvaziou. Ele deixou a glória em que ele vivia, ele está no estado de humilhação. Então ele considerou conveniente, para cumprir toda a justiça, mostrar então a sua disposição em obedecer a todos os preceitos justos de Deus. Logo depois do batismo dele, o Pai vai enviar um sinal que fica evidente para todo mundo que presenciou aquele momento, que Jesus tinha sido enviado pelo Pai, quando o Espírito Santo desce sobre ele em formato de pomba. E logo depois desse momento, o Pai faz a sua voz ser ouvida por aquelas pessoas. Este é o meu Filho amado. Nesse momento a gente vê a Trindade em ação aqui. Pai, Filho e Espírito. E tudo para deixar claro que Jesus realmente tinha sido enviado. Ele é o Messias esperado. Então, logo depois, era necessário que Jesus fosse tentado para mostrar e para deixar claro para todo mundo que Jesus tinha uma natureza humana, como a nossa, passível de ser tentada. É difícil a gente entender essa ideia, mas Jesus, pela sua natureza humana, ele podia ser tentado. Não à toa, ele foi tentado imediatamente depois de ser declarado Filho de Deus e Salvador do mundo. Quando Jesus passa aqui por esse momento de tentação e vive uma vida completa, sem pecados, especialmente nessa tentação em que ele não cai, ele se mostra então totalmente apto a ser dado como um sacrifício perfeito ao Pai, a Deus. E isso se torna a condição necessária para que eu e você recebamos o perdão. Isso é maravilhoso para a minha vida e para a sua. Jesus foi um sacrifício perfeito, completo e suficiente por mim e por você. Mas isso só aconteceu porque ele não cometeu nenhum pecado. Inclusive depois de ter sido tentado, que é o que esse texto vai mostrar para a gente. Jesus aqui vai se mostrar então agora totalmente suficiente e definitivo. Só depois do seu batismo e da tentação é que ele então vai iniciar o seu ministério público, agora de proclamar as boas novas do reino, de mostrar que ele de fato era o Messias, e mostrar isso com todas as coisas que ele faz, com todas as coisas que ele fala. Agora Jesus se mostra totalmente aprovado pelo Pai para então realizar essa obra. Então a gente agora volta para o texto da tentação, que é o nosso foco aqui dessa noite. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Existiu uma razão para isso e eu acabei de explicar aqui. Mas o que é ser tentado? Ser tentado é a gente ser provado, é a gente ser estimulado a desviar do propósito perfeito, da vontade perfeita de Deus. Pecado é desvio. Pecado é um desvio. A gente tem um caminho pelo qual seguir, tem uma vontade perfeita dada por Deus, que é o Criador de todas as coisas. Pelo fato da gente desviar dessa vontade perfeita, a gente peca. Pecado é tudo que a gente faz que tira a gente da vontade de Deus, principalmente revelada pela sua palavra para todos nós. Pecado é o desvio. Quando Adão e Eva pecam, eles se desviam da vontade de Deus, que foi aquela ordem dada para que eles não comessem daquele fruto específico. Esse foi o pecado original. A partir desse momento, Deus declara: você é pecador. Vocês estão em pecados. Todo mundo que vier a partir de vocês está em pecado. É uma declaração dada por Deus para o ser humano. A tentação é uma tentativa ou do nosso próprio coração, que já é pecaminoso, inclinado para o mal, ou de Satanás de nos desviar, de tentar tirar a gente da vontade perfeita de Deus para cada um de nós, e que está revelada já na sua palavra para a gente. No caso de Jesus, ele não tinha essa inclinação natural, mas Satanás mesmo assim o tentou. E aqui era possível que Jesus caísse. Ele não caiu, ele venceu essa tentação.
Por isso, Paulo depois vai dizer que ele é o Adão perfeito agora, ele começa então uma nova criação. Por agora nós confiarmos e crermos em Jesus, nós podemos agora ter o perdão dos nossos pecados e a salvação. Só que nessa tentação de Jesus, a gente pode aprender coisas valiosíssimas, especialmente dentro desse contexto que foi o que eu comecei falando. O mundo em que a gente vive, que dá para a gente uma oferta gigantesca de coisas que levam a gente a se desviar dessa vontade perfeita, a sair da vontade perfeita de Deus para a gente. Então eu queria fazer aqui 4 considerações que a gente vai ver claramente nesse texto e que eu creio de verdade que podem ajudar a gente muito na nossa caminhada com Jesus. Tenta prestar atenção com toda a sua vida. Em primeiro lugar, isso pode transformar agora a sua forma de enxergar o que é pecado e tentação. Primeiro, tentação não é pecado, tentação é tentação. Tentação não é o pecado, tentação é só a tentação ainda. Antes do pecado vem a tentação, é um passo antes do pecado. Jesus foi tentado, mas ele não caiu. Jesus ele foi tentado, mas ele não cometeu pecado. Muitas vezes a gente confunde a tentação com o próprio pecado. E a gente está naquela luta doida, firme ali, sem querer cair, só que a gente acha porque a gente está sendo tentado, a gente já está em pecado e a gente acaba se entregando de vez, porque, afinal eu já pequei. Mas tentação é só tentação ainda. A gente precisa aprender com isso. Tentação não é o pecado em si, é apenas a tentação. Tentação é uma tentativa de fazer o crente cair, se desviar da vontade de Deus. É por isso que Jesus vai ensinar, na oração do Pai Nosso, uma parte que é essencial para a gente tem a ver com esse tema aqui, em Mateus 6,13. Ele vai ensinar a gente a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele não ensina a gente a orar: Senhor, não deixe a gente ser tentado. Porque a tentação não é o pecado em si. Ele ensina: orem pedindo a Deus, não deixe a gente cair nas tentações. Eu e você vamos ser tentados em algum momento da vida. Jesus vai ensinar a gente a orar pedindo ao Pai para que a gente não caia nas tentações. Não só a tentação não é o pecado em si, como também o próprio Jesus ensina a gente a colocar isso em oração. Senhor, me ajuda a não cair em tentação, me livra do mal, me livra da dificuldade, me livra das garras de Satanás. Tentação não é pecado, tentação é só a tentação, é o passo anterior ao pecado. Segundo lugar, a tentação pode vir sobre todos. A tentação pode vir sobre todos. Até mesmo Jesus, sendo Deus, foi tentado. Ninguém está imune a isso. Ninguém está imune à tentação. Jesus precisou passar por isso para que o seu sacrifício fosse completo e suficiente, para que o seu sacrifício, a sua própria vida entregue naquela cruz, fosse aceito pelo Pai. Ele não tinha pecado nenhum e ele foi tentado. Nós somos tentados tanto em nossas fraquezas, por Satanás mesmo. Muitas vezes o próprio Satanás, os demônios vão tentar a gente, mas também nós somos tentados pela nossa própria inclinação natural para o pecado. Nós já temos essa inclinação natural pela nossa condição pecaminosa. O que a gente precisa saber é que, muitas vezes, nós somos tentados pelo nosso próprio coração mau e pecaminoso. Aqui o texto deixa muito claro a tentação feita por Satanás na presença de Jesus. E eu quero trazer essa outra visão para a gente, porque a gente acha às vezes que a gente está numa tentação e está difícil, porque Satanás está aqui. Não, muitas vezes é a dureza e é a maldade do nosso próprio coração, que já tem essa inclinação natural a cair. É isso que Tiago ensina para a gente lá no primeiro capítulo da carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, versos 13 ao 15. Ele diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Tiago está deixando muito claro para a gente: olha, a maioria das vezes, a tentação que a gente sofre na nossa vida e na nossa caminhada acontece pela maldade do nosso próprio coração, porque a gente já tem essa inclinação natural. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, muito tempo mesmo, um amigo meu, muito próximo, veio abrir o coração dele comigo, falando da homossexualidade dele,
que, pô, cara, é muito difícil, você não faz ideia, Felipe, não faz ideia, e ele realmente chutou o balde, se entregou para esse pecado que a palavra deixa muito claro para a gente, falando, cara, é muito difícil, e pelo fato de ser muito difícil, então é melhor nem lutar contra isso, ou vou tentar aqui imaginar que isso não é tão ruim assim para Deus. Eu concordo, esse pecado específico, eu nem consigo imaginar, porque eu não tenho esse problema. Todo mundo aqui tem uma fraqueza em alguma área específica da vida. Mas o que eu posso dizer é que Jesus sabe a dificuldade que a gente enfrenta nas nossas tentações, no nosso dia a dia. Sabe quem vai ensinar isso para a gente? A carta aos Hebreus, capítulo 4, versos 14 e 15. O autor vai dizer, portanto, visto que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. 2 capítulos antes, o autor vai falar algo que é mais profundo ainda. Hebreus capítulo 2, verso 18. Tendo em vista que ele mesmo sofreu, Jesus mesmo sofreu quando tentado, ele agora é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Sabe o que isso ensina? É difícil para todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo passa por tentações, até Jesus foi tentado, ele sabe o que é tentação. E a palavra diz que por ele ter sido tentado, hoje ele é capaz de socorrer aqueles que passam por essa luta, aqueles que estão caminhando e tendo essas dificuldades no seu dia a dia. Irmão querido, irmã querida, você não está sofrendo sozinho, você não está sofrendo sozinha. Jesus sabe pelo que você está passando. Se você tem passado por alguma situação muito difícil, saiba que você tem um Deus, um Salvador que conhece essa dificuldade, que entende pelo que você está passando nesse momento. Ele foi tentado também e graças a Deus ele venceu a tentação. Por isso a gente pode usufruir agora da vitória dele naquela cruz. O sacrifício pôde ser aceito. Aleluia, graças a Deus por isso. Veja, a tentação acontece por nós sermos humanos, não simplesmente por sermos pecadores. A tentação acontece pela nossa humanidade. Por isso que Adão e Eva também pecaram. Eles foram tentados, mas eles caíram. Essa que é a queda da humanidade. O fato de a gente ser pecador só garante para a gente que a gente tem uma inclinação maior para pecar. A gente já tem uma inclinação natural. Então, de fato, para a gente é mais difícil. Mas a tentação, ela vem sobre todos. Jesus sabe pelo que a gente passa no nosso dia a dia. Terceiro lugar, a tentação só pode ser vencida com a ajuda do Espírito Santo e da palavra. A tentação só pode ser vencida com a ajuda do Espírito Santo e da palavra. O texto deixa claro para a gente, já no inicinho, no primeiro verso, que Jesus estava cheio do Espírito. E com o desenrolar do diálogo, vai mostrar que ele vencia as tentações colocadas por Satanás com a palavra. Jesus sempre rebatia com a palavra. Satanás vinha, colocava ali uma tentação, Jesus vinha com a palavra contra ele. Querido, querida, você quer vencer as tentações? Você quer ser vitorioso? Você quer viver em santidade? Encha-se do Espírito e da palavra. Encha-se do Espírito e da palavra de Deus que mostra a vontade boa e perfeita que Ele tem para cada um de nós. É isso que o apóstolo Paulo vai ensinar para os Gálatas, lá em Gálatas 5, versos 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. A única forma de vencer tentações, de vencer pecados difíceis, de se abandonar, é se enchendo do Espírito e da palavra. Não tem outra forma. É por isso que a gente faz as nossas devocionais. É por isso que a gente não pode negociar o nosso tempo devocional diariamente. A gente precisa buscar todos os dias o nosso Salvador. Aí vem a ilustração que eu queria fazer aqui, com esse jarro de água aqui. A nossa vida, sem Jesus, sem Deus, sem a presença do Espírito, ela é completamente vazia, como um jarro de água assim.
E no dia a dia, na nossa caminhada, se a gente se afastar do Senhor, a gente vai se enchendo de pecados. É um monte de brinquedinho de criança aqui. A gente vai se enchendo de pecados. E aí tem lá a pornografia, e aí tem a mentira que eu não consigo esconder, e aí tem o namoro que eu dou mole todas as vezes, e aí tem as coisas que eu me afasto de Deus e não tenho mais alegria na presença dele. O que o apóstolo Paulo está ensinando sobre viver cheio do Espírito, de modo nenhum a gente vai satisfazer a carne, é que o nosso coração ele tem um espaço só. Ou a gente enche de pecado, ou a gente deixa o Espírito ir enchendo a nossa vida, e naturalmente o pecado já não vai mais fazer parte, naturalmente ele vai sair da nossa vida. Ou a gente se enche do Espírito, ou a gente vai ser cheio do pecado. É assim que acontece. É uma coisa que é natural, é uma coisa que não precisa de muito esforço. Quanto mais cheio do Espírito, quanto mais cheio da presença de Deus, é natural que a gente não peque. Porque pecado não existe junto com o Espírito. Espírito não existe junto com pecado. É assim que funciona. A única forma de vencer pecado é assim. Se enchendo, leitura da palavra, orando, se colocando diante de Deus, pedindo perdão, confessando, estando junto com as pessoas que amam Jesus, estando no meio da igreja, estando aqui nas reuniões de oração, nas reuniões de célula, nas reuniões de discipulado. Eu quero mais, eu quero mais. Se eu não me encher, naturalmente o pecado volta, e aí o Espírito sai, e aí a gente se enche de mais coisas, e aí o Espírito vai esvaziando novamente. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Encham-se do Espírito. Se vocês estiverem cheios, não vai ter espaço para pecado. É assim que funciona. Quanto mais cheio do Espírito a gente estiver, quanto mais próximo de Deus a gente estiver, naturalmente a gente vai conseguir vencer tentações, naturalmente a gente vai conseguir deixar pecados para trás. Jesus, ele estava totalmente fortalecido para vencer as tentações colocadas por Satanás naquele momento da tentação. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito, como o texto diz para a gente de uma forma muito clara. E ele estava cheio da palavra, ele estava encharcado da palavra de Deus, que era a sua própria palavra. Tentação só pode ser vencida assim. Espírito, palavra. Presença de Deus, palavra. Presença de Deus, palavra. Querido, nunca negocie seu devocional. Ainda que você esteja morto de cansado. Porque um dia que a gente negocia, já é um espacinho que a gente vai abrindo aqui, para pecado vir e entrar de novo. E tentar a gente mais uma vez. Lembra, a tentação ocorre por Satanás, mas ocorre também pela dureza do nosso coração, pelo nosso pecado aqui. Pela nossa tentação natural, nossa inclinação natural para o pecado. Por último, a gente vai aprender aqui a excelente notícia para cada um de nós. Toda tentação tem um fim. Guarda isso no seu coração. Toda tentação tem um fim. O relato aqui desse momento da tentação de Jesus termina dizendo que, lá no verso 13, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Não significa que ele não vai voltar, mas aquele momento de tentação da dificuldade, isso acaba. Isso acaba, graças a Deus por isso. A tentação, ela não dura para sempre. A tentação não fica em cima da gente até que a gente caia, não. É porque às vezes a gente cede antes de Satanás sair, ou antes mesmo da gente vencer a dureza do nosso próprio coração. Satanás, ele vai tentar por um tempo. Se a gente cair, ele venceu. Mas se a gente lutar do jeito certo, não é com o nosso próprio esforço, a gente não tem força para vencer pecado. Se a gente lutar cheio do Espírito, cheio da palavra, a gente consegue vencer no nome de Jesus. A gente vai vencer no nome de Jesus. A vontade de Deus é que a gente viva firme nele, cheio do Espírito e cheio da sua palavra, para que a gente vença. É isso que Tiago também vai ensinar agora lá no capítulo 4, verso 7. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A palavra ensina isso para mim e para você. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Essa é a ideia aqui. O diabo fez assim com Jesus, ele tentou, aí ele tentou mais uma vez, não deu certo, ele sai, ele foge. Depois que ele é vencido, ele sai. Ele vai fazer assim também na sua vida, quando você for tentado por Satanás especificamente aqui. Mas aí, voltando agora, lembre que nem toda tentação acontece pelo diabo. Muitas vezes, o nosso próprio coração pecaminoso vai fazer a gente pecar. Muitas vezes, o nosso coração é tão mau, é tão distante de Deus, que a gente mesmo se coloca na tentação. Porque tem tentação que é tão boa, tem tentação que é muito gostosa, que a gente quer manter. A gente não quer tirar da nossa vida por inteiro. Sabe, aquele casal de namorado que já deu mole, que sabe das suas fraquezas, mas insiste em ficar dentro do carro até depois da meia-noite,
se despedindo infinitamente. Você sabe o que eu estou querendo dizer? Aí, como diz Marcão, óbvio, o diabo nessas horas não precisa nem se esforçar. Ele está lá na Versalhes tomando ali a cervejinha dele e deixa rolar, porque, cara, o pecado do nosso próprio coração já leva a gente mesmo a se afundar. Guarda isso, toda tentação tem um fim. Se a gente ficar firme, buscando a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o entendimento, a gente vai vencer e a tentação vai embora. Mas a gente precisa ter sabedoria e tirar da nossa vida aquelas coisas que a gente sabe que são fraquezas nossas. A gente precisa fazer assim. Quando Jesus ensina lá em Mateus 5, versos 29 e 30, se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A ideia aqui de Jesus é que a gente tire da nossa vista, ou tire da nossa presença, tire de perto de nós o que leva a gente a cair. Jesus aqui não está defendendo a mutilação, gente, beleza? Isso é óbvio. Jesus não está falando assim, não, arranca mesmo, se fosse assim a gente se mataria, pô, é óbvio. Todo o nosso corpo, a gente é tão mal que tudo na gente vai conduzir a gente para o pecado. Mas Jesus está aqui ensinando a gente a tirar aquelas coisas que levam a gente a pecar da nossa vista, da nossa mão, de perto da gente. E olha que interessante, o fato de Jesus fazer a gente olhar para o nosso próprio olho, para a nossa própria mão, e não para o objeto que faz cair, mostra para a gente aqui um princípio básico. Sabe qual é? O problema não é o objeto, o problema é o nosso próprio coração. O problema não é o objeto. Jesus aqui quer mostrar que o olho que olha é que tem problema, não o objeto final. As coisas vão apenas revelar os nossos desejos impuros. O problema está em mim, está no meu coração, não necessariamente naquilo que está me fazendo pecar. Sabe o que eu quero dizer com isso? O problema não é necessariamente o dinheiro. O problema é o meu coração que se apega ao dinheiro. O problema não é necessariamente um jogo. Às vezes a gente consegue jogar de uma forma tranquila, de entretenimento. O problema é quando o nosso coração se apega e a gente vicia nisso. O problema não é necessariamente a bebida, o problema é o nosso coração que pega a bebida e faz ela se tornar o nosso Deus. O problema não é a mulher ou o cara que faz a gente cair, o problema é o nosso coração, que a gente transforma aquilo num ídolo de uma forma muito fácil. O problema é o meu coração pecador. O nosso Deus, Ele liberta a gente da maldade do nosso próprio coração, para que a gente consiga tirar da nossa vida aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos faz pecar. O que a gente precisa é de coragem e convicção para realmente levar a sério o que Jesus espera de nós. O que tem te feito pecar? Você está disposto a arrancar isso, assim como alguém arranca o olho, assim como alguém arranca a mão? Esse é o ponto. É isso que Jesus quer da gente. E eu vou te dar agora uma outra boa notícia. Você vai sair daqui hoje cheio de boa notícia. A outra boa notícia é que, além da gente saber, a gente precisa ter essa certeza de que as tentações têm um fim. Todos nós somos capazes de vencer as tentações, porque Deus só permite que a gente passe pelas tentações que a gente pode suportar. Não sou eu que estou inventando isso, a palavra ensina isso para a gente. 1 Coríntios 10, 31. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que vocês possam suportar. Gente, isso é a palavra de Deus para a gente. Se você acha que a tentação que você tem passado é impossível, está difícil demais, isso é uma mentira de Satanás. Isso é mentira. É possível sim, e a palavra vai dizer que Deus é fiel. Deus é fiel, Ele não mente. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Não sou eu que estou falando, eu não inventei isso. É a palavra de Deus para mim e para você. Guarda isso no seu coração. Toda tentação tem um fim. E Deus nunca vai deixar que você seja tentado além do que você pode suportar. Isso não é uma boa notícia? Isso é maravilhoso para a gente. Como que a gente vai aplicar esse texto no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, de uma forma muito prática, gente. Como a gente acabou de falar aqui, evite lugares e coisas que te enfraquecem. Evite lugares e coisas que te enfraquecem.
Se você sabe que ficar no carro até mais tarde com seu namorado, com sua namorada, com alguém que está perto de você, te tenta muito, evita isso. Se afasta dessas coisas. É melhor arrancar o olho e chegar no céu mutilado. Jesus ensinou isso para a gente. Se você sabe que dar um beijo mais quente no seu namorado, na sua namorada, ou pior até, ficar com alguém, te tenta muito, evita. Evita. É melhor arrancar a boca e chegar no céu sem boca. Se você sabe que entrar na internet, quando você está sozinho no seu quarto, te tenta, evita, joga o teu celular fora, joga no lixo, dane-se o quanto você pagou por ele. É melhor arrancar a tua mão e chegar mutilado no céu. É isso que a palavra está ensinando. Jesus ensina isso, olha, é melhor a gente chegar no céu mutilado do que a gente chegar inteiro no inferno. São as palavras do nosso Deus. Jesus estava querendo ser radical mesmo. Sabe por quê? Porque a gente precisa ser radical contra o pecado. A gente precisa ser a esse nível. É como se você estivesse arrancando teu olho mesmo. Arranca, tira de perto de você. Você não tem força, você não vai vencer. Tira isso da tua vida. O quanto antes. Para de se jogar no pecado. Para de se afundar. Para de se afastar de Deus. O pior mal que o pecado causa na nossa vida é que ele afasta a gente da presença de Deus. E sabe o que é pior? As consequências são tão terríveis que ele não afeta só a gente, ele afeta também as pessoas à nossa volta. Há um tempo atrás eu vi uma série com a Lê sobre uma galera radical muçulmana. E aí era tipo um agente policial indo atrás para tentar resolver, para não deixar que esses radicais fizessem aquelas maluquices que eles fazem, sacou? Aí o muçulmano botava assim uma bomba nele todo para tentar chegar no lugar e explodir tudo. Aí a série se dá com o policial chegando no muçulmano desses radicais com a bomba assim, entrando num trem, e ele explodir todo mundo que estava no trem. E eu fiquei pensando muito nisso. Eu vendo essa série, cara, Deus falou no meu coração. O pecado é assim. O pecado é como se a gente tivesse uma bomba na gente, e a gente pensa assim, vou fazer isso aqui numa boa, como se só a gente fosse impactado, mas não é assim. O pecado, ele faz todo mundo à nossa volta sofrer junto. Seja diretamente ou seja indiretamente. Não é só você que sofre as consequências, quem está perto de você também sofre. Então, querida, faça todo o possível para evitar o pecado. Evite lugares e coisas que te tentam muito. Arranque o seu olho, vai valer mais a pena. Arranque a sua mão, arranque a sua boca, arranque qualquer coisa que te faça pecar. Tira de perto de você as coisas que te levam a cair. Segundo lugar, segunda aplicação, busque se encher do Espírito e mantenha a leitura bíblica e o devocional em dia. Busque se encher do Espírito e mantenha a sua leitura bíblica e a sua devocional em dia. Mais uma vez, aqui a gente precisa se lembrar que a forma da gente vencer toda e qualquer tentação é a gente se encher do Espírito e da Palavra. De novo, Gálatas 5 para a gente. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Galera, não tem outra forma. Não tem outra forma. A gente só vence pecado, a gente só vence tentação se enchendo do Espírito e se enchendo da Palavra de Deus. A gente só vai ser vitorioso contra o pecado assim. Em terceiro lugar, uma palavra de encorajamento para a gente aqui. Creia que é possível vencer e lute por isso. Creia que é possível vencer e lute por isso. Não se dê por vencido quando a tentação vier. Lembra, tentação ainda é só tentação. Não deixe a tentação se tornar um pecado. Não caia na tentação. Tentação continua sendo tentação. Dá para lutar e vencer. Eu estou te provando aqui com vários textos bíblicos. Dá para lutar e vencer. Jesus deu a sua própria vida naquela cruz para que isso fosse possível. Hoje nós somos livres. Ser livre significa que nós podemos buscar a Deus. Nós podemos nos encher. Nós não somos mais presos ao pecado, escravos do pecado. Nós agora somos livres, nós agora temos acesso a esse Deus, podemos nos encher do Espírito, podemos ler a palavra. Nós hoje somos livres para desejar isso com todo o nosso coração, com toda a nossa vida. Quando a gente acha alguma situação difícil demais de vencer, alguma tentação difícil demais, a gente precisa crê que a prisão está aberta, a gente pode sair dela.
O pecado para o crente é como se fosse uma prisão com a porta aberta. Se a gente está achando um pecado muito difícil de ser vencido, uma tentação muito complicada, querido, eu tenho uma notícia para te dar. A porta da prisão está aberta. Você já está livre, você pode sair dessa prisão. Você não precisa ficar lá dentro. A gente fica se enganando, achando, está difícil demais, eu não consigo. Mas a porta está aberta. Sai dessa prisão, sai dessa escravidão. Jesus está de braços abertos te esperando. Jesus te fez livre. Algumas pessoas hoje, em outras igrejas que têm abraçado a teologia liberal, têm tentado relativizar essa questão. Eles vão dizer, Jesus era amigo de pecadores, Jesus andava com essas pessoas, vocês aí são muito legalistas. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus era amigo de pecadores para ajudar os pecadores a largarem os seus pecados. Jesus não era amigo de pecador para andar com pecador e pecar junto, não. Hoje as pessoas usam esse argumento para ajudar os pecadores a continuarem nos pecados e se sentirem tranquilos com isso. E eles ficam sendo anestesiados com isso. E o pecado está tranquilo. Jesus é cheio de graça. Jesus morreu para me salvar. Essa não é a história completa da palavra. Para mim e para você, não é a história completa da vida de Jesus. Ele não morreu numa cruz à toa, não. Ele morreu para livrar a mim e a você. Ele morreu no nosso lugar para que a gente pudesse buscar agora livremente a presença do Espírito e a sua palavra e a gente conseguisse vencer todo o pecado e toda a tentação. É possível, querido, creia nisso, lute até o fim, lute com todo o seu coração. Amém? Amém? Quero concluir dizendo que é possível vencer as tentações. Mas caso você venha cair, não desanime. Se você está passando por alguma luta nesse sentido, se existe algum pecado que tem sido difícil demais, se você cai, não desanima, continua lutando. Jesus venceu todas as tentações para que, no seu sacrifício perfeito, todos os nossos pecados pudessem ser perdoados. Querido, porque Jesus venceu as tentações, nós podemos vencer também. E porque Jesus venceu as tentações, se nós, por acaso, não vencermos, a gente pode encontrar perdão. Em Jesus a gente tem perdão. É possível vencer qualquer tentação. Jesus dá para a gente a força necessária, todos os meios necessários. Mas se você cair por algum motivo, não desanime, porque Ele também te dá perdão. Ele ama você, Ele quer você por perto, mas Ele quer que a gente abandone todo e qualquer pecado. Por Ele ter vencido, o Pai pôde receber a sua entrega naquela cruz como uma oferta totalmente perfeita e suficiente para sempre. Para sempre, não precisa de mais um sacrifício, não precisa de mais uma entrega. A única de Jesus foi totalmente suficiente e perfeita. Por isso todos nós podemos receber hoje perdão. E todos nós hoje somos livres da ira de Deus. A gente precisa ter a certeza, a gente precisa ter em mente que o pecado é a coisa mais suja e mais nojenta para Deus. Querido, nunca flerte com o pecado, nunca brinque com o pecado, nunca chegue perto do pecado. Mas guarda no seu coração que tentação é só uma tentação. Ela ainda é só tentação. Não deixe ela se tornar um pecado. Não desista, lute contra. O diabo, ele vai fugir. Ele vai fugir. Evite coisas que te levem a pecar, para que o seu próprio pecado, para que a sua própria inclinação natural não te leve a pecar efetivamente. Busque se encher do Espírito da palavra e lembra que toda tentação tem um fim. É possível, toda tentação tem um fim. Fiquem firmes, vamos ficar firmes no nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que transforma o nosso coração e a nossa vida. Ensina para a gente como agir diante de tantas lutas e dificuldades. Obrigado porque você não deixa a gente sozinho, Senhor. A gente precisa do Senhor, a gente precisa da sua força, a gente precisa da sua presença em todo o tempo. Ajuda a gente, Senhor. Muitas vezes a gente passa realmente por tentações e dificuldades e às vezes a gente tem a vontade de desistir, a gente desanima, Senhor, parece difícil demais. Mas, Senhor, a Tua palavra é tão clara com tudo isso, Senhor. A gente consegue, no Seu poder, Jesus, a gente consegue pelo que Você fez por cada um de nós. Então, ajuda a gente a vencer, Senhor. Ajuda a gente a viver uma vida santa,
que te agrada, que te alegra em todo o tempo, e que você continue sendo honrado com as nossas atitudes, com os nossos gestos, até com os nossos pensamentos, Senhor. Toda a nossa vida, que você seja honrado e exaltado. E é no nome do nosso Salvador que a gente ora assim, Deus. Amém. Amém.